E terminar esse segundo módulo, que é das doenças infecciosas de ameaçadoras à vida, vamos assim dizer, de forma mais abrupta, né? Então, a gente falou de sepsis, a gente falou de meningite bacteriana aguda, e vamos fechar com 2 aulas de Covid. Então, a ideia hoje é a gente comentar um pouco sobre a epidemiologia, forma de transmissão e diagnóstico, e a gente vai fechar na próxima aula com tratamentos e manejo, tá? E vacinas. Então, eu vou compartilhar na tela e caso tenha alguma dúvida, depois eu volto e vou checando, tá? Pode interromper a hora que for, que depois eu volto e vou checando. E se quiser interromper durante a aula, é só conectar o áudio e me interromper sem problema nenhum. Bom, então é o seguinte. Vou apresentar. Bom, então, minha gente, com relação à pandemia da Covid, esse slide é um slide super batido, mas é um slide super importante, porque ele traduz de fato o que a gente tem, na verdade, não só na Covid, mas na medicina como um todo. O conhecimento está sendo produzido, né? E ele é extremamente dinâmico. Então, na verdade, o que a gente já descobriu é muito pouco do que de fato é a doença em si, né? Do comportamento da doença, como se dá a transmissão, como se pode fazer o manejo da doença em si. Então, a gente descobriu algumas coisas, mas tem muita coisa para descobrir ainda, né? E isso é importante a gente entender que esse pensamento com relação à Covid, ele é um pensamento extremamente dinâmico, talvez muito mais dinâmico que qualquer outra doença. Por quê? Porque esse conhecimento está sendo produzido agora, uma doença nova, e que, de fato, causou um impacto global sem precedentes, mas que aos poucos a gente está começando a ter cada vez mais conhecimento de como manejar a doença e de como a doença se comporta. Mas é importante a gente ter isso em mente, porque muitas das vezes, como esse conhecimento está sendo produzido, um pouco do que pode ser verdade hoje pode não ser tão verdade amanhã. Um grande exemplo por exemplo, do uso de máscaras. Quando a gente fala do uso de máscaras, talvez quem esteja mais atento, no início da pandemia, não existia essa recomendação de que era para utilizar máscara para todo mundo, né? É o uso universal da máscara. Na verdade, a gente tinha essa recomendação somente para os profissionais de saúde, para quem trabalhasse, né, na área de saúde ou estivesse trabalhando dentro de um hospital. E muitas das vezes, o olhar para quem usava máscara era um olhar bem até torto, vamos assim dizer, né? A gente via muito os orientais, né, os japoneses, os chineses, eles sempre utilizaram máscaras quando estavam gripados, quando estavam no meio de grandes ambientes, mas a gente condenava essa atitude, a gente não era cultural nosso e também não era uma recomendação. No entanto, de junho do ano passado para cá, então mais ou menos um ano, maio talvez, entendeu-se que a máscara era um mecanismo extremamente importante para conseguir barrar a transmissão. É uma barreira física muito importante. Tanto que veio essa recomendação do uso universal da máscara. Então essas coisas vão mudando, né? E é isso aqui é importante a gente entender na medicina como um todo. O conhecimento ele vai sendo produzido e a gente tem que estar muito atento, né? Para que a gente consiga, de fato, estar acompanhando o processo sem perder de vista. Bom, no que se refere, então, ao panorama global da doença, o que a gente tem?
Deixa eu ver se vocês estão conseguindo acessar. Eu estou achando que não. Eu vou compartilhar aqui a tela. Agora vocês estão vendo, né, o gráfico. Bom, na verdade, esse é um site, que é um site da Universidade Americana Johns Hopkins, que é um site que desde o início tem acompanhado, do ponto de vista epidemiológico, os dados da pandemia. E agora está mais atualizado porque, além de número de casos, número de óbitos, a gente também está com o número de vacinados. Então, olha só, no que se refere então, ao número global de pessoas no mundo todo, a gente está quase chegando a 200 milhões de infectados, né? Nós estamos aí num ritmo que vem desacelerando, apesar de que a gente teve, né, no meados aí de final de abril, início de maio, um aumento exponencial de casos no mundo todo, muito carregado pela Índia. Então, o que a gente observa? Então, ao longo dos dias, né, a gente já teve situações mais dramáticas no mundo todo, mas, de fato, ali, no final de abril, foi um período que a gente teve um dos maiores confirmações dia. Excetuando isso aqui, né, que em dezembro a gente teve essa grande confirmação, mas foi carregada só pela Turquia, no final de abril a gente chegou quase a 1 milhão de casos dia. Mas isso carregado muito pela Índia, né, que no ritmo que está, provavelmente logo vai ser o país com o maior número de casos confirmados. Hoje a Índia é o segundo maior número o segundo país com o maior número de casos, quase chegando lá aos 30 milhões de casos confirmados, quase chegando já no número dos Estados Unidos, que é o primeiro país. O Brasil é o país com o terceiro maior número de casos no mundo, então quase chegando a 17 milhões, e observem-se que é meio que uma ponteira dos três países, né? Estados Unidos, Índia e Brasil estão bem desgarrados, né? Bem separados do resto dos países do mundo, né? Na maioria dos países do mundo, o muito que a gente chegou foi França, Turquia e Rússia e Reino Unido, em torno de 5 milhões de casos. Com uma mortalidade, né? Obviamente, isso aqui a gente tem que olhar com muito cuidado, porque são números absolutos, então a gente tem que ter cuidado ao analisar esses dados, mas do ponto de vista relativo, o Reino Unido, principalmente, e a França são países em que a gente teve uma mortalidade um pouco maior quando comparada ao número de casos. Esse gráfico é interessante, gente, porque aí a gente consegue olhar basicamente como tem ficado cada curva de cada país. Isso que eu queria chamar a atenção para vocês. Os Estados Unidos, então, tem mais de 33 milhões de casos, no entanto, eles já estão com praticamente 302 milhões de doses administradas. E o que isso impacta, minha gente? Olha a curva de número de casos confirmados nos Estados Unidos. Eles passaram por um período muito difícil, que foi justamente na virada do ano, dezembro para janeiro, mas de lá para cá, em que aumentou-se a força e a carga, né, na distribuição das vacinas, o que os Estados Unidos têm observado é uma queda contínua e vertiginosa do número de casos confirmados. Para vocês terem uma ideia, quem tem acompanhado o noticiário, lá, além da vacina estar sendo distribuída na esquina de supermercado, né, aeroporto, enfim, eles estão vacinando até crianças de 12 anos, né, ou seja, então há uma discrepância aí, né, na questão de fornecimento de vacina, enquanto outros países, por exemplo, como a África, nem profissional de saúde a gente conseguiu vacinar ainda. Lá nos Estados Unidos a gente está com uma cobertura vacinal para um país que é continental, como é o Brasil, sem dúvida nenhuma, sem precedentes. E isso tem impactado diretamente no controle da pandemia. Tanto que lá, de fato, as coisas, a gente já pode ser chamado de um período pós-pandemia, né?
porque os eventos já estão acontecendo, né? Shows, jogos de futebol, jogos de basquete, enfim. Corridas, né? A gente teve as 500 milhas de Indianápolis com mais de 150 mil pessoas dentro do autódromo, enfim. De fato, uma vida pós-pandemia. Diferente, por exemplo, do que a gente vê na Índia. Olha só, a Índia é quem carregou nos últimos meses, né, nos últimos 2 meses, o maior número de casos confirmados. Né? Eles chegaram a início de maio aí, com quase 500 mil casos dia. Né? Obviamente, isso tem caído, isso tem se controlado nos últimos 2 semanas, mas ainda é um país que, pelo tamanho da população, é um país que tem ainda um descontrole no que se refere ao comportamento da doença. Da mesma forma como a gente vê o Brasil, né? Quando a gente vai ver a curva do Brasil, então, eu até costumo dizer o seguinte, cada hora se fala, terceira onda, segunda onda. E, gente, olha bem para esse gráfico aqui do número de casos no Brasil dia. A gente está na mesma onda desde o início, essa que é a verdade. Né? Nós estamos num processo de dificuldade, né, de assistência, de manejo da doença, enfim, de tudo. Muito difícil desde o início. A gente mantém um contínuo. É diferente quando a gente vê outros países, por exemplo, como foi no Reino Unido. Né? Quando a gente olha o Reino Unido, de fato, eles tiveram claramente ondas. Né? E, de novo, o Reino Unido é um dos países que também mais vacinou e, de novo, a gente já chegou num patamar praticamente irrisório, né, quando comparado aos casos da época pré-vacinação. Então, não tem dúvida, gente. O que eu quero mostrar com vocês é o seguinte, o que melhora, o que vai nos guiar, de fato, é a vacina. Não tem outro caminho, né, tá mais do que comprovado isso, não tem outro caminho de que o que a gente vai conseguir mesmo, de fato, sair desse processo que a gente está vivenciando é a vacina. A vacina é o caminho. E isso está comprovado do ponto de vista epidemiológico. Bom, ainda dentro desse contexto da vacina, esse trabalho é um trabalho que foi conduzido também nos Estados Unidos, em alguns estados, justamente mostrando o número de casos confirmados por Covid por idade, ao longo, desde o início da pandemia até meados de março. O que a gente observa? É o que eu estava comentando com vocês na curva epidemiológica dos Estados Unidos. De fato, a população que é mais acometida é a população acima de 65 anos. Então, os idosos são, de fato, as pessoas que têm mais vulnerabilidade para adoecimento da doença. Mas o que a gente observa, minha gente? Olha só, lá desde dezembro começou-se a campanha vacinal. E de dezembro para cá, principalmente, né, conforme está sendo realizado aqui, prioritariamente foram vacinados as populações com mais vulnerabilidade. Então, pessoas com acima de 60 anos, e aí foi fazendo esse descalonamento igual a gente está fazendo aqui no Brasil. Mas, obviamente, num processo muito mais célere, né, do que o que a gente está vivenciando aqui. E, de novo, o que se mostra? Queda vertiginosa na confirmação de casos nessa população. E olha, isso é um dado de março, mas hoje a gente já tem dados dessa população mais jovem vacinada nos Estados Unidos. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é que, tendo vacinado mais prioritariamente as pessoas acima de 60 anos, indiretamente a gente começou a ver uma queda na curva também em faixas etárias menores. É porque eles estavam vacinados aqui? Não, ainda não. Mas é porque estava se diminuindo, né, o nível de circulação do vírus no território. Então está mais do que claro que o caminho é a vacina, né? E é por isso que nós, como profissionais de saúde, e vocês aí que estão se formando, vão ser formadores de opinião, é imprescindível que vocês informem bem a população.
vocês são portadores, porta-vozes, vocês são formadores de opinião. E é importante que vocês discutam isso na família de vocês, que vocês discutam isso no grupo de WhatsApp de vocês, que vocês discutam isso no ambiente social de vocês. Não deixem que as notícias falsas, né, que os mitos relacionados à vacina atrapalhem o processo vacinal. Está mais do que claro que o caminho é a vacina. E a gente tem que tirar qualquer chance de arranhão e rusga com relação a isso. Evitar a hesitação da população em vacinar. Porque a gente só vai sair desse buraco se todo mundo tiver, né, na verdade, todo mundo é um exagero, mas uma grande gama, grande percentual da população tiver vacinado. Fora isso, a gente não vai conseguir. Bom, só estou conferindo se alguém tem alguma dúvida. Não, beleza. Sim, Rafael, realmente existem muitos casos de mortalidade após 2 doses? Então, a gente vai falar das vacinas na próxima aula, Zé, mas é o seguinte, uma coisa que é extremamente importante no que se refere ao conceito de vacinação é que a vacina, ela tem o impacto do ponto de vista sanitário de saúde pública. O que eu quero dizer? É o que a gente está vendo nesse gráfico. O intuito da vacina é diminuir a circulação do vírus e, consequentemente, diminuir a pressão no sistema de saúde e, consequentemente, diminuir a transmissão e o número de casos. Por quê? Quanto mais pessoas vacinadas, menos eu vou ter transmissão, menos eu vou ter perpetuação da transmissão do vírus. No entanto, isso é válido não só para vacina, e isso é uma coisa que vocês têm que aprender, né? A gente tem que sair desse pensamento mecanicista, né? De que a nossa intervenção, né, o medicamento que a gente prescreve, né, a recomendação que a gente faz, ela é 100%. O que eu quero dizer? A gente muitas das vezes vai acompanhar o processo. Muitas das vezes, a vacina ela não vai funcionar do ponto de vista de saúde individual. Ela vai funcionar do ponto de vista de saúde pública. Ou seja, quanto mais pessoas vacinadas, menos a transmissão do vírus. No entanto, medicina não é matemática, gente. A vacina ela tem um percentual de cobertura. Então, de cada 10 pessoas vacinadas, o que a gente tem observado é que 70% não vão ter formas graves, mas 30% vão ter mesmo vacinadas. Isso é esperado dentro do ponto de vista epidemiológico. Mas então quer dizer que eu conheço pessoas que vacinaram e tiveram forma grave e até morreram. E vai acontecer mesmo. Mas isso é uma observação que não é nada científica, né? Eu estou lembrando de um caso que eu vi, outro caso que eu vi. Mas a gente está falando do ponto de vista global. Na hora que a gente coloca isso diluído no número de casos e número de pessoas vacinadas, isso é irrisório, infelizmente. Então, é importante esse conceito diferente que a gente tem que ter de saúde individual e saúde pública. A vacina é uma medida de saúde pública, tá? Então, vão ter casos, vão ter pessoas que vão adoecer e vão estar vacinadas. Vão ter casos de pessoas que vão internar e vão estar vacinadas. E isso não vamos assim dizer, demérito da vacina. Na verdade, isso é completamente esperado. Não só para a vacina, mas para a medicina como um todo. A gente tem essa mania, né, esse pensamento mecanicista, que a gente aprende na faculdade mesmo, de que, por exemplo, uma pessoa está com dor de cabeça, então eu vou fazer o uso do analgésico. 100% das pessoas que utilizam analgésico vão melhorar a dor de cabeça? Não, não é a realidade. Mas a gente tem esse pensamento mecanicista, de que toda intervenção que a gente faz, ela é 100% eficaz. E não é, para nada na medicina. Não é no analgésico, não é na vacina, não é numa cirurgia, não é em nenhuma intervenção médica. A gente sempre tem que trabalhar com probabilidades. Medicina é a arte da probabilidade. Então, a gente sempre vai ter uma chance melhor de
melhorar uma dor de cabeça se a gente tomar um analgésico do que não tomar. Mas não quer dizer que 100% das pessoas vão melhorar a dor de cabeça com analgésico. É a mesma coisa a vacina, tá? Então, é um pouco dessa analogia, tá, Zé? Pode ter casos de mortalidade após 2 doses, mas no escopo geral, né, no nível macro de avaliação, sem dúvida nenhuma, não tem nem que questionar a vacina, né? É apenas um leve desespero, por quê, Júlia? Não entendi. Ah, sim. Entendi. Sem dúvida, né, gente? Quanto mais pessoas vacinadas, não tem nem que discussão nisso. Mas, de novo, quanto mais pessoas vacinadas, independente de vocês não estarem vacinados, é o que eu estou dizendo, é a imunidade chamada imunidade de rebanho que a gente vai discutir. O que vai impactar no contexto de vacina é a imunização global das pessoas, né? A vacina individual, ela pode te proteger, mas ela não vai ser fundamental. E aí, às vezes, as pessoas atrelam a isso, né? Ah, eu só vou voltar à aula porque se os professores estiverem vacinados. Ah, o policial só vai voltar para a rua se ele estiver vacinado. Enfim, é um pensamento muito errôneo do que se refere ao contexto das vacinas, né? Bom, quando a gente fala do Covid, é extremamente importante o entendimento de como é a via de transmissão da doença. Isso, de novo, gente, é aquela figura do iceberg, porque muito a gente já aprendeu de como se dá a transmissão. Quem vai se lembrar, lá no início da pandemia, havia-se uma preocupação enorme com superfícies, né? Era tapete sanitizante, era no supermercado, tinha que limpar sacola, limpar produtos, né, de supermercado, enfim. E, na verdade, limpar sola de sapato, enfim. E, na verdade, a gente já aprendeu, já tem esse conhecimento produzido, que, na verdade, a transmissão da Covid-19, né, do SARS-CoV-2, que é o vírus, né, que provoca a doença, ela é eminentemente respiratória e eminentemente de contato com pessoas. Então, basicamente, a gente tem a transmissão por via aérea como carro-chefe, como drive da transmissão, tá? Sendo que a maior forma de transmissão é através das gotículas. O que são gotículas, pessoal? São partículas de saliva pesadas, maiores do que 5 micrômetros. Isso quer dizer o quê? Essas partículas, por serem pesadas, elas não alcançam mais do que 1 metro de distância da pessoa que está infectada. Daí, desculpa, a gente bater na tecla do distanciamento social, do isolamento, enfim, dessas questões que a gente tem discutido desde o início da pandemia. Por quê? Porque a transmissão, ela muitas das vezes não vai acontecer se tiver pelo menos 1 metro de distância entre um organismo suscetível e uma pessoa infectada. Porque não alcança. Por mais que essa partícula caia numa superfície, e aí a gente pode falar numa mesa, numa maçaneta, enfim, a forma de transmissão ela é muito menos efetiva por fomites, tanto que a gente até questiona, do ponto de vista de efetividade de transmissão por fomites, do que, de fato, o contato direto. Essa é a principal forma de transmissão. Esse é o principal drive. E é por isso que, além do distanciamento, as máscaras, como barreira física, foram fundamentais do ponto de vista de medidas não farmacológicas para poder controlar a doença, né? Uma vez que, com o uso da máscara, eu impeço o tamanho do inóculo viral que é expelido no contexto de um paciente que está infectado, né? Então, a distância segura pelo menos 1 metro de distância. Ah, pode ter outra forma de transmissão? Pode,
que a gente chama de aerossol, principalmente no cenário de manejo de via aérea. Por quê? Quando a gente vai entubar um paciente, quando a gente vai fazer a aspiração da via aérea de um paciente, muitas das vezes as partículas que são mais pesadas, elas podem ser aerosolizadas. O que eu quero dizer? As partículas de aerossol, elas são leves, elas são menores do que 5 micrômetros de diâmetro. Isso quer dizer que, ao serem expelidas no ambiente, elas podem ficar dispersas naquele ambiente por pelo menos até 2 horas, alcançando distâncias maiores do que 1 metro de distância, tá? Mas isso é a exceção, são somente situações em que a gente vai, de fato, ter manejo de via aérea. Mas a principal forma de transmissão é por gotículas, é por, no máximo, contato a menos de 1 metro de distância. Sendo que a porta de entrada, obviamente, são as mucosas, olhos, nariz e boca. Fora isso, o vírus não tem como penetrar num organismo suscetível, tá? Então, basicamente, essa é a forma de transmissão da SARS-CoV-2, do SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19. Isso mudou muito o entendimento, né? Outro exemplo é o que a gente tinha nos hospitais, aquelas câmaras para poder fazer intubação segura, sistema fechado. Enfim, na verdade, isso tudo era um pouco do medo que a gente teve no início do ano passado, do desconhecido, de como lidar com essa doença, mas na verdade hoje a gente sabe que, basicamente, utilizando a máscara, utilizando equipamento de proteção individual, resguardando o distanciamento de 1 metro de distância, basicamente a gente não tem transmissão do Covid-19. Agora, é importante entender que o vírus já foi encontrado em outros sítios, como, por exemplo, urina e fezes. Apesar da gente ainda não ter, e provavelmente não vai encontrar, né? A gente já tem mais de 1 ano e meio de pandemia. Se tivesse efetividade na transmissão pela urina ou pelas fezes, obviamente a gente já saberia. No entanto, o achado do vírus nas fezes, por exemplo, ou na urina, tem sido estudo e ferramenta para, como se fosse um achado de sinalização de circulação do vírus em determinada região. Um exemplo é o que a Universidade Federal de Minas Gerais tem realizado estudos dos esgotos de vários bairros de Belo Horizonte. E o que eles têm mostrado? Que, à medida que eles conseguem identificar, né, o percentual de SARS-CoV-2, né, no determinado região, no Barreiro, por exemplo, ou no Vespasiano, enfim, o que a gente consegue ver? De que aquilo pode ser um evento sentinela de que o vírus está circulando muito naquela determinada região. Então, o encontro do DNA, do conteúdo genômico, né, do RNA do vírus, no esgoto, pode ser um evento sentinela, de que talvez, do ponto de vista de estratégia de vigilância epidemiológica, uma vez que eu identifique que aquele determinado bairro está tendo muito percentual de SARS-CoV-2 no esgoto, quer dizer que aquele bairro pode estar com mais transmissibilidade. Isso pode ajudar do ponto de vista de estratégias em vigilância epidemiológica, tá? Mas, do ponto de vista de transmissão, o que a gente sabe é por gotículas. Combinado? Muito bem. E aí aqui é um trabalho que mostrou efetivamente a questão da transmissão pela distância. Então, foi uma revisão sistemática em que eles analisaram mais de 172 estudos para tentar avaliar como que o SARS-CoV-2 era transmitido conforme a distância de contato. Então, aqui o que vocês observam, né? Na linha tracejada, as situações em que não havia praticamente nenhuma medida de contenção, né, medida não farmacológica, vamos assim dizer. Aí na linha azul, o paciente, as situações em que há alto risco de infecção. Então, por exemplo, contato com pessoa confirmada a menos de 1 metro de distância, risco intermediário e baixo risco. O que a gente observa? Para situações de sem proteção, alto risco e risco intermediário, a gente considera ainda um risco
quando está a menos de 1 metro de distância. No entanto, à medida que a distância vai caminhando, mesmo situações de alto risco podem se tornar basicamente bem próximo de situações de baixo risco. Por quê? Porque é a distância que é efetiva, né, na partícula da gotícula, ou seja, na saliva que é pesada, que vai conseguir ser o drive da transmissão. Traduzindo em miúdos, passou de 1 metro de distância, o risco de transmissão é muito menor. É muito menor. E isso está comprovado por essa meta-análise. Bom, outra questão de transmissão foi esse trabalho que foi conduzido lá no Japão. Então, eles avaliaram contatos de mais de 110 pessoas com Covid confirmada, em mais de 10 situações que a gente chama de clusters, que são situações assim em que as pessoas estão muito próximas, né? Um ambiente fechado, um ambiente em que as pessoas estão a menos de 1 metro de distância e, consequentemente, são situações em que a gente tem um favorecimento maior de transmissão. E o que eles observaram? Que estar em ambiente fechado aumenta o risco comparado a um ambiente em ar aberto de até quase 20 vezes maior, está aí 18,7 vezes maior do que comparado a uma situação de ar ambiente. Ou seja, mais uma dica de como controlar e diminuir a transmissão. Manter os ambientes arejados, manter sempre corrente de ar, evitar situações em que todo o ambiente esteja fechado, porque esses ambientes fechados são chamados de eventos superdisseminadores, né, que são os eventos em que a gente não consegue controlar a transmissão e há uma transmissão muito efetiva. Um grande exemplo são as igrejas, por exemplo, né, em que as pessoas têm pouca ventilação, estão concentradas, estão falando muito, né, estão cantando, estão falando, estão eliminando muita saliva e, consequentemente, é um ambiente que favorece mais a transmissão, né. Um outro trabalho bacana que mostrou foi esse dentro de um restaurante. Olha só que bacana. Nesse restaurante, eles avaliaram o seguinte. Então, tinha uma família, né, na mesa A, na mesa B e na mesa C. E aí, o que se observa? Teve um caso índice, né, uma pessoa confirmada na família A, né, na mesa A. E aí, o que eles observaram? Depois, eles acabaram observando que mais pessoas dentro daquele restaurante acabaram se infectando. Mas não só as pessoas que estavam naquela mesa A, mas pessoas que também estavam em outras mesas, na B e na C. E aí o que eles observaram? Que, na verdade, a efetividade da transmissão se deu principalmente pela corrente de ar. As pessoas que estavam na mesa A estavam a menos de 1 metro de distância, estavam sem máscara e, consequentemente, elas se infectaram mais efetivamente, né? Então, são o maior número de infectados. No entanto, essas pessoas que se infectaram, que não estavam na mesa A, são pessoas que estavam na corrente de ar do ar-condicionado. Era um ambiente fechado e o ar era elevado, batia na parede e voltava. E foi justamente as pessoas que acabaram se infectando, né? As pessoas que estavam na direção daquele ar-condicionado. Dentro desse restaurante, mais de 68 pessoas de staff, que inclui garçons, o pessoal, né, do staff do restaurante, não se infectaram, por mais que eles estivessem servindo à mesa das pessoas infectadas. E aí uma outra coisa que vai impactar na transmissão, não é só estar a menos de 1 metro de distância, mas também tempo, período de exposição. E, normalmente, o que a gente considera como situação de risco é estar por pelo menos mais de 15 minutos em contato a menos de 1 metro de distância. Então, esse estudo comprovou, e um estudo que foi desenhado bem bacana, que mostra justamente isso. Na verdade, essas pessoas que estavam na direção do ar-condicionado e foram expostas por mais tempo, elas acabaram se infectando. Mas todo o staff do restaurante que circulou entre essas mesas não acabou se infectando. Por quê? Por mais que eles tenham tido contato a menos de 1 metro de distância, foi um contato que não foi prolongado, né? Então, isso também é importante quando a gente fala da transmissão.
Ônibus, restaurantes, igrejas, uso de máscaras boas cortaria essa transmissão? Sem dúvida, né? A máscara ela vai ajudar, mas é o que eu estou dizendo, nada é 100%. Então é uma forma mais efetiva, né, de você estar protegido. Mas é o que eu falo, medicina a gente vai juntando as peças. Então, o ideal é estar usando máscara, é manter o distanciamento e manter a janela aberta. Então você vai ter menos chance do que você só estiver utilizando máscara, entende? Então, se você estiver dentro do ônibus e o ônibus comparado, né? E eu falo, a probabilidade, você comparar a probabilidade de um ônibus com janela aberta e de um ônibus com janela fechada, obviamente, usando máscara nos dois, a chance maior é no ônibus com janela fechada. Então, gente, aqui tem uma tabelinha de cola aí para a gente entender quais são as situações de risco médio, alto ou baixo na transmissão. Então, é o do que o Eduardo perguntou. Com máscara, sem dúvida nenhuma, vocês vão ver que a gente tem risco baixo do que comparado com sem máscara. Praticamente, em uma situação sem máscara, na situação atual, a gente vai ter risco baixo. A não ser em ar livre, bem ventilado. Então, é isso que ele falou. Quanto mais a gente for somando situações de risco, mais o risco vai aumentando, obviamente. Sendo que o contato curto também ajuda nisso. Quanto menos o tempo de contato, menos a chance de transmissão. Então, é meio que, né, são opostos. Sem máscara e contato prolongado é o pior cenário. Sendo que, em situações em que está gritando, cantando, e que há alta ocupação do ambiente, aí, sem dúvida nenhuma, a situação é muito, muito difícil. Né? A chance de transmissão é muito alta. Então, é o que a gente tem discutido hoje. Ambientes fechados, com pouca ventilação, e onde a gente tem muita situação de disseminação de saliva, então, falando, cantando, são situações mesmo em que a gente vai ter mais chance de transmissão. Tá? Comparado com nas situações em que a gente vai estar usando máscara, nas situações em que a gente vai ter pouca ocupação em ambientes bem ventilados. Bom, então aqui só reforçando o que a gente já tinha comentado, ambientes fechados, ambientes lotados, são os ambientes de fato de maior transmissão, e quanto maior o contato, maior a chance de transmissão. Né, habitualmente a gente tem esse número de 15 minutos, mas, de novo, medicina não é matemática. Seria um ponto de corte, mas vão ter pessoas que vão se infectar com menos de 15 minutos, e vão ter pessoas que vão se infectar que não vão se infectar com mais de 15 minutos. Mas é uma média, tá? É uma média na transmissão. Bom, então é por isso que as medidas não farmacológicas são extremamente importantes no controle da doença, até que a gente chegue num percentual efetivo de população vacinada. Porque, de novo, são medidas efetivas e que vão sim conseguir diminuir a carga da transmissão da doença. Então, é por isso que a utilização universal da máscara é fundamental. E aí, quando eu vou falar da máscara, eminentemente a máscara cirúrgica ou a máscara que tem filtro, né? Isso é uma coisa que também a gente foi aprendendo ao longo desse aprendizado da pandemia. Antes a gente não recomendava máscara, depois a gente começou a recomendar máscara para todo mundo. No entanto, houve-se um tempo que havia essa recomendação de uso de máscara de pano, mas hoje a gente sabe que, do ponto de vista de efetividade, a máscara de pano ela tem uma efetividade bem menor do que as máscaras chamadas cirúrgicas, ou as máscaras que têm o elemento filtrante. Então, se for para recomendar a utilização de máscara hoje, a recomendação é de uso de máscara que tenha pelo menos elemento filtrante. Hoje, o profissional de saúde utilizar máscara de pano é impensado. Tanto que a recomendação básica hoje é de máscara com esse elemento filtrante. Mas, situações de diminuir ambientes fechados, praticar a etiqueta respiratória, estar sempre lavando as mãos, né? E isso foi uma coisa que a pandemia trouxe, eu espero que fique, que era uma das grandes batalhas que a gente tinha no ambiente hospitalar, da higienização adequada das mãos. Eu acho que o Covid trouxe isso um pouco mais, principalmente do uso do álcool gel, né, que facilita essa higienização. Enfim,
Então, todas as medidas não farmacológicas, elas já têm efetividade, estão comprovadas do ponto de vista científico. Ainda hoje tem gente que quer discutir distanciamento social, ainda hoje tem gente que quer discutir o uso de máscara, mas isso está mais do que comprovado, está mais do que discutido e sedimentado na literatura. Apesar de que aqui no Brasil tem isso, né? Às vezes a gente quer remar contra a corrente, né? A gente quer ir contra a literatura, contra o que já está bem documentado em outros países. Mas é o que tá descrito, tá? Então, sem dúvida nenhuma, as medidas não farmacológicas funcionam. Que é, de novo, eu comentei das máscaras, né? Então, é distanciamento acima de 1 metro, é a lavagem das mãos e, obviamente, os profissionais de saúde utilizando equipamentos de proteção individual efetivos. E disso entra naquelas situações, por exemplo, de alto risco, por exemplo, dentro de uma UTI COVID, em que a gente tem, né, vários pacientes entubados, a gente pode ter a aerosolização da secreção. Então, aquele ambiente como um todo pode estar contaminado. E aí, nesse caso, não é máscara cirúrgica. Nesse caso, é a máscara N95, que é a máscara capaz de filtrar 95% das partículas do ambiente. E aí, o profissional vai estar utilizando capote, vai estar utilizando luva, enfim. É um kit de equipamento de proteção individual, né? Bom, um outro dado importante que a gente aprendeu também no que se refere à inativação do vírus e diminuição da transmissão é esse trabalho que mostrou que a luz solar é capaz de inativar em até 90% a infectividade do vírus entre 8 e 19 minutos. Ou seja, de novo, gente, mantém os ambientes abertos, mantém os ambientes arejados e deixa a luz solar entrar nos ambientes. Né? A exposição solar pode ser efetiva em até 90% e diminuir a efetividade do vírus. Então, aqui esse trabalho mostrou tanto de cultura de saliva, né, quanto também de identificação viral direta. E o que a gente viu? Que, de fato, após a exposição solar, há uma diminuição da infectividade em até 90%. Ou seja, são estratégias que a gente vai aprendendo, a gente vai conseguindo compor para que até, de fato, a população esteja eminentemente vacinada, a gente diminua a chance de transmissão. E mesmo depois de vacinados, né, eu acho que é um legado que a pandemia vai acabar deixando para a gente, no que se refere à transmissão de doenças no geral. Bom, posto isso, gente, um tema importante é o entendimento de como se dá os períodos de transmissibilidade do SARS-CoV-2. Então, esse é uma figura do John Hopkins que ela auxilia de uma forma muito clara esse entendimento. Uma coisa que tem que ficar muito claro é o período de incubação do vírus. O período de incubação se dá o quê? É o período em que a pessoa, em contato, né, uma pessoa suscetível em contato com o vírus, com o SARS-CoV-2, ela vai demorar para apresentar sintomas. Esse período de incubação é de 2 a 14 dias. No entanto, em média, normalmente a pessoa, após o contato, ela vai apresentar sintomas com 5 dias da data do contato. Então, uma pessoa infectada vai transmitir o vírus e uma pessoa suscetível em contato de risco com uma pessoa infectada, ela tem de 2 a 14 dias para apresentar sintomas, sendo que a média é normalmente no 5º dia. Daqui se traduz, uma das grandes recomendações da pandemia, que é o período de isolamento ou de quarentena. Por quê? A quarentena é de 14 dias nas pessoas que são contato de casos confirmados. Por que são de 14 dias? Porque é justamente o período máximo de incubação do vírus. Passou de 14 dias, se não apresentou sintoma, é porque não foi infectada. Então, a recomendação de isolamento, de quarentena, se dá para 14 dias por conta do período de incubação. Lembrando que a média, normalmente, é 5 dias. No entanto,
Uma vez que a pessoa se torna sintomática, então, esse aqui é um exemplo que ele está dando de que após 14 dias, no 14º dia, a pessoa começou a ficar sintomática. Então, o período, né, o dia de infecção, o dia sintomático foi no 14º dia, mas normalmente é no 5º, tá? Mas só para a gente puxar o raciocínio de vocês. A pessoa que está infectada, ela está sintomática, desculpa, ela vai começar a transmitir 2 dias antes do início dos sintomas. E vai persistir transmitindo por, no máximo, 10 dias a partir do início dos sintomas. Sendo que a efetividade é muito maior na transmissão nos primeiros 5, 6 dias. Vocês vão perceber que o amarelo aqui, né, do período infeccioso, ele vai se esmaecendo ao longo dos dias que vão passando no calendário. Sendo que no 10º dia é completamente seguro, se a pessoa não tem mais sintoma respiratório, em retirá-la do isolamento. Então, aqui é um outro conceito. Pessoas com sintomas, o período de isolamento é de 10 dias. Por quê? Porque é o período máximo em que essa pessoa vai transmitir. Então, que fique claro, pessoas contatos de pessoas infectadas, 14 dias, porque é o período de incubação. Pessoas sintomáticas, 10 dias a partir do início dos sintomas. Então, traduzindo em miúdos, um exemplo. Uma família de pai, mãe e filho. A mãe está infectada. A mãe vai ficar em isolamento por 10 dias a partir do início dos sintomas. Pai e filho vão ficar em isolamento por 14 dias da data do último contato sem máscara com a mãe. Ou até que eles apresentem sintomas. Ficou claro? Esse período de 10 dias, vamos lá, porque tem alguns lugares que recomendam 10 dias. Então, é isso mesmo, Daniele. 10 dias é para as pessoas sintomáticas. 14 dias são para os contatos, tá? Então, tem que ter essa diferenciação. Esse período de 10 dias se prolonga se ainda persistir sintomas respiratórios, mais febre. Isso, Eduardo. Então, é o que está ali no cantinho ali, ó. Doença grave, né? Pacientes imunossuprimidos. Então, chegou no 10º dia, o paciente ainda está com tosse, está com dor de garganta, a gente estende esse período por até 14 dias. Se mesmo assim, com 14 dias, o paciente ainda tem sintoma respiratório, a gente estende esse período por até 20 dias de isolamento, tá? Mesmo as pessoas sintomáticas, então aquela pessoa que está na UTI, entubada há mais de 20 dias, ela passou dos 20 dias, mesmo que ela persista com sintoma respiratório, ela não transmite mais, tá? É completamente seguro. Isso já tem vários trabalhos mostrando que não consegue-se mais cultivar e cultura de célula com vírus depois de 20 dias. Na verdade, nem de 9 dias nas pessoas que têm doença leve, que é a maioria das pessoas, tá? Então, o que determina, gente, é sintoma. É um grande erro que é discutido aí nos grupos de WhatsApp, né? Que para saber se a pessoa está transmitindo ou não, tem que fazer o exame de novo, né? Tem que fazer o PCR, tem que fazer o antígeno, ou tem que fazer a sorologia para saber se está transmitindo. Isso é uma baita de uma bobagem, uma baita de uma falta de estudo. O que determina a transmissão é tempo do início dos sintomas. Passou isso, gente, não tem exame que determina, porque o PCR pode ficar positivo por até 2 meses, 3 meses, e isso não quer dizer que a pessoa esteja transmitindo. O que é efetivo na transmissão é período do início dos sintomas. Passou de 10 dias, na pessoa sintomática, não tem transmissão, tá? 2 dias antes do sintoma transmite. Isso mesmo, Zé. Então, aqui, ó, amarelinho está mostrando. O período mais efetivo na transmissão é o período do início dos sintomas. Então, no dia do início do sintoma é o período mais importante para a transmissão. Sendo que 2 dias antes do início dos sintomas, daí que é a importância da gente manter a quarentena nos contatos. Olha aí uma das estratégias. Por quê? 2 dias antes de eu apresentar sintoma, eu já estou transmitindo, e eu nem tenho sintoma. Mas eu já vou estar transmitindo 2 dias antes, olha só. Então, daí que é a importância de que as pessoas que são contatos
de casos confirmados, elas têm que estar em quarentena. Porque antes mesmo de elas apresentarem sintomas, elas podem estar transmitindo, né? 2 dias antes. Então, isso é importante, daí a importância da quarentena. Se no 10º dia tiver somente febre, então, na verdade, é não ter tosse. Se tem tosse no 10º dia, continua com isolamento, né? Não pode ter tosse, não pode ter dor de garganta. Se tiver tosse, continua com isolamento. Certo? Tá bom. Bom, então, olha só, aí a figura traz para a gente tentar ilustrar isso um pouco melhor. Então, no dia mais infectivo da pessoa, as pessoas que são contatos dessa outra infectada, elas já têm até 5 dias, normalmente, em média, para apresentar sintomas. Lembrando que o período é até 14 dias. Mas, por exemplo, o período é de 14. Então, nesse exemplo da família aí da mãe, do pai e da filha. A mãe estava infectada, o pai e a filha estavam em quarentena de 14 dias. No entanto, no 5º dia, o pai começa a ter sintoma. Ele não vai ficar 14 dias isolado. Ele vai ficar 10 dias a partir do início dos sintomas. Isso tem que ficar muito claro, gente. Essa mudança na recomendação parte basicamente de pessoa sintomática e pessoa assintomática. Os assintomáticos, contatos, 14 dias da data do contato. Os sintomáticos, por mais que eles eram contatos, eles vão começar a contar de novo do 0 a partir do início dos sintomas. Por quê? É o período em que começa-se a maior transmissão. Apesar de 2 dias antes eles já estarem transmitindo, mas o período que começa mais a transmissão é no 1º dia do sintoma. Tá? Então, o período mais infectivo é o período do 1º dia do sintoma. Sendo que a gente tem, então, essa chamada janela de oportunidade, que é o que a gente chama de rastreamento dos contatos. Então, normalmente, após um contato de risco, esses 5 dias são fundamentais que os contatos permaneçam em isolamento, porque é o período em que essas pessoas podem manifestar sintomas e que elas, 2 dias antes de manifestar os sintomas, elas podem estar disseminando a infecção. Combinado? Ficou claro, então, essa questão aí dos períodos? Após 10 dias da pessoa sintomática, não há transmissão. Isso mesmo. Sendo que no 10º dia, não pode ter sintoma respiratório mais. Se tiver sintoma respiratório, a gente estende esse período. Bom, então está aqui, do ponto de vista hospitalar, as recomendações do CDC, que é o órgão máximo sanitário dos Estados Unidos, no que se refere a isolamento dos pacientes, principalmente no ambiente hospitalar. Porque fazer esse isolamento no ambiente domiciliar é mais fácil, né? Conta os 10 dias, fica no quarto privativo, né? Não está se demandando tanta assistência, mas isso no ambiente hospitalar a gente precisa de muita gerência, porque a gente precisa do leito, a gente precisa que o paciente não exponha outros pacientes, enfim. Então, como que é essa questão de descontinuação do isolamento? É o que eu havia comentado. No 10º dia, o paciente não tendo mais sintomas respiratórios, tá? Então, ele não tem mais tosse, não tem mais dor de garganta, ou acima de 20 dias naqueles pacientes que estão gravemente enfermos ou nos pacientes imunocomprometidos, tá? É a estratégia baseada em sintoma. No entanto, existe uma estratégia que a gente pode ser baseada em teste, mas isso não serve para pessoas sintomáticas, porque a maioria dos pacientes que têm a doença, eles podem continuar eliminando o vírus por mais de 10 dias, e isso não quer dizer que elas estejam efetivamente transmitindo, tá? Então, é sintoma que determina, hein, minha gente? Mas nos pacientes que são contatos, então, de novo, nesse exemplo que eu dei, a mãe está infectada, o pai e a mãe moram na mesma casa. Eles teriam que ficar, eminentemente, 14 dias isolados até apresentar sintomas. No entanto, existe uma estratégia, que é uma estratégia recomendada pelo CDC, que é a estratégia baseada na quarentena, na presença de sintomas e na realização de teste. O que é isso? Eu posso tentar encurtar a quarentena dessas pessoas que são contatos
é só nos contatos, não vale para sintomático, tá? Então, nos contatos que não têm sintomas, ao invés de eu esperar 14 dias, eu posso realizar um teste, seja de antígeno ou de PCR, no quinto dia após a data do contato. Por quê? O quinto dia é o período médio de incubação e, normalmente, após o quinto dia, se o paciente não apresenta sintomas, a chance dele, de fato, produzir doença é muito menor. Então, foi o que esse trabalho mostrou. Comparar fazer só quarentena e sintomas ou comparar fazer quarentena e sintomas e o teste negativo. E é uma diferença dramática, drástica, na verdade, quando a gente parte do quinto dia em diante. Ou seja, é seguro, sim, num cenário de testagem, de que se você é contato de uma pessoa confirmada, mas após o quinto dia do contato você não apresentou sintoma, você está isolado, se você fizer o teste vier negativo, que de fato você pode sair do isolamento. É uma estratégia fundamental, principalmente no ambiente hospitalar, gente, que a gente precisa de isolar muitas das vezes o profissional de saúde e não tem quem substituir. Então, ao invés da pessoa ficar afastada do trabalho por 14 dias, a gente consegue encurtar essa quarentena para 5 dias, tá? Então, essa é a estratégia baseada no teste, mas ela só vale para contatos, pessoas assintomáticas, tá? Não vale para pessoas que têm sintoma. O que tem sintoma é tempo mesmo, 10 dias a partir do início dos sintomas. Ficou claro? Durante o isolamento em 2 doentes com cargas virais diferentes, é possível que uma pessoa que não tivesse complicações se isolasse sozinha, agravar o quadro devido ao isolamento conjunto? Não. Não tem essa recomendação. Na verdade, isso é uma coisa que a gente faz normalmente dentro do ambiente hospitalar, Lucas, que é o chamado de isolamento de corte. O que é o isolamento de corte? É você, no mesmo ambiente, isolar pessoas com a mesma doença. Então, se a pessoa tem COVID confirmado, dentro do mesmo ambiente, ela pode ficar com outras pessoas que têm COVID. Não tem nada de inóculo viral maior de um para outro, que vai aumentar a chance de um para outro. Isso não tem nenhuma descrição. Então, a recomendação é essa. Na mesma casa, tem todo mundo infectado e confirmado, pode ficar todo mundo transitando dentro de casa, não tem problema. O que vai determinar a saída do isolamento dessas pessoas é início dos sintomas, estando sem sintoma no 10º dia, tá? Então, é isso que determina. É o que a gente já faz no ambiente hospitalar. Então, por exemplo, nas enfermarias COVID, é todo mundo confirmado e mesmo assim com contato, tá? Bom, então, posto isso, precisamos acelerar, porque senão não vão dar conta, não. Vocês têm ambulatório hoje? Já tem gente que está tendo ambulatório, gente? O ambulatório começa aqui 8h30? Então dá tempo um pouquinho ainda, então. Então vamos lá. Um outro ponto crucial no que se refere ao COVID é justamente a história natural da doença. Isso é uma coisa que eu queria que ficasse muito claro na cabeça de vocês. Que isso vale não só para o COVID, mas para qualquer doença. O que é a história natural de uma doença? História natural de uma doença é como a doença se comporta na população, independente da intervenção médica ou de qualquer outra pessoa. Como que a doença se comporta? E isso vale para qualquer doença. Mas para a COVID, o que a gente tem é que 80% das pessoas que têm infecção pelo SARS-CoV-2, 80% das pessoas vão ter quadros extremamente leves, em que não vão ter acometimento pulmonar e que não vão precisar de assistência médica. De novo, que fique claro, 80% das pessoas não vão precisar nem de atenção médica, tá? 20% de fato vai precisar de assistência à saúde, sendo que normalmente em torno de 15% vão ser pessoas que vão ter quadros moderados, pneumonia importante, mas que não vão precisar de terapia intensiva. E, de fato, 5% é o global de pessoas que, de fato, vai requerer terapia intensiva e que vai precisar de ventilação mecânica. O que eu quero dizer com isso, gente? Suponham-se
que a gente tenha uma caixa com 100 bolas lá dentro dessa caixa, tá? E aí, dentro dessa caixa, a gente tem 80 bolas azuis, 15 bolas vermelhas, 15 bolas amarelas e 5 bolas vermelhas. Independente do que eu fizer, se eu estiver tomando água, se eu estiver tomando cloroquina, se eu estiver tomando suco de chuchu, se eu estiver tomando o que for, a chance de eu tirar uma bola azul não muda, é de 80%. Ou seja, uma das coisas que tem mais se esquecido na discussão da pandemia. Independente da ação, do que você fizer, de qualquer intervenção que você fizer, 80% das pessoas vão evoluir bem. Então, não é a cloroquina que te salvou, não é a ivermectina que te salvou, não é nada disso. Na verdade, 80% das pessoas vão evoluir bem. Ah, mas por que então essa preocupação toda, esse isolamento, essas medidas restritivas todas? Ora, é uma doença que tem alta capacidade de transmissão. Para pensar 20% de uma população, por exemplo, de Barbacena, que é de 150 mil habitantes, 140 mil habitantes, adoecidas ao mesmo tempo. Nenhum sistema de saúde no mundo é capaz de suportar. Nenhum sistema de saúde no mundo é capaz de suportar. Mesmo que seja 5% de terapia intensiva. Não tem. A nossa cobertura de lei de terapia intensiva não cobre nem 1% da população. Então, obviamente que, pelo tamanho da transmissão, o número de pessoas que adoecem acabam se destacando do global das pessoas que não precisam nem de assistência médica. Mas a maioria não vai precisar de assistência médica e isso não vai ser noticiado, né? Então, isso que é importante do entendimento de história natural da doença. A maioria das pessoas, 80% das pessoas que tiverem contato com o vírus SARS-CoV-2 e que vão desenvolver a doença, não vão precisar nem de assistência médica. Isso tem uma coisa que tem que ficar muito claro, a gente vai falar na próxima aula das terapias, né, das formas de tratamento. Há muita falácia aí, né, de que, eu tratei tantas pessoas, né, eu tratei 20 pessoas, eu tratei 50 pessoas. Isso não é evidência científica nenhuma, né? Para ser evidência científica é um estudo clínico que mostrou que o que você utilizou aqui funcionou na Europa, funcionou no Japão, funcionou em qualquer outro lugar. E em nenhum lugar no mundo se recomenda mais hidroxicloroquina, ivermectina e essas outras bobagens que estão discutidas aí, né? Por que será que é só no Brasil, né, minha gente? Vai saber, né? Então, o que eu queria que ficasse bem claro de mensagem para vocês é isso. 80% das pessoas vão evoluir de forma leve. Então, é óbvio que todo mundo tem muito medo, é óbvio que há um terrorismo em cima disso tudo, mas tem que se lembrar que de cada 10 pessoas que tiverem Covid, 8 não vão nem precisar de assistência médica. Então é importante lembrar disso, né? Porque muitas das vezes toma-se a parte pelo todo, né? Bom, posto isso, a gente já havia comentado quando se refere ao período de incubação, né? Então esse aqui foi um outro trabalho que só mostrou e confirmou aquela questão que a gente falou do período de incubação de 14 dias, mas que a frequência de apresentação dos sintomas, em média, é de 5 dias. Então, uma pessoa exposta, né, e a gente sempre vai trabalhar com curva gaussiana, né, gente? A maioria das pessoas vai estar aqui, ó. Após o contato, a maioria vai sim se apresentar sintomas com 5 dias. Vai ter gente que vai apresentar com 7? Vai. Vai ter gente que vai apresentar com 14? Vai. Mas é uma parcela pequena da população. De novo, medicina é a arte da probabilidade. Então, a gente não está falando que todo mundo vai se apresentar sintoma com 5 dias. A maioria vai estar aqui. 97% das pessoas vai apresentar sintoma com no máximo 11 dias do contato. Mas vai ter gente que vai apresentar até 14. Por isso, né, a margem de segurança dos contatos ser de 14 dias após a data do último contato. Bom, posto isso, o espectro da doença. De novo, né, relembrando, né, que o período de incubação vai de 2 a 14 dias.
Mas, eminentemente, a doença é uma doença viral em que a gente tem os sintomas virais comuns a todos os outros vírus, né? Todas as outras doenças virais. Toxemia, né, gente? Então, liberação de resposta inflamatória, mialgia, dor de cabeça, prostração, adinamia. E como a sede do processo, a porta de entrada do SARS-CoV-2 é a via respiratória, obviamente, os sintomas sinalizadores iniciais vão ser do trato respiratório. Então, além de dor de cabeça, além de mialgia, além de febre, calafrio, quais são os sintomas mais eminentes? Tosse, dor de garganta, coriza, sensação de congestão nasal, em alguns casos, nas formas graves da doença, perda de espineia, vamos assim dizer, né? Então, o paciente vai evoluindo com encurtamento da respiração, né? Que é o termo, né? Se fosse fazer a tradução literal, mas seria de espineia, né? Outros sintomas que não são do processo respiratório em si, mas que são muito característicos da doença, dois sintomas neurológicos: perda do olfato e perda do paladar. Hoje, no cenário atual, qualquer pessoa com síndrome gripal tem que ser suspeitado de Covid. Ah, mas eu tenho sinusite, mas eu tenho rinite, não interessa. A gente tem que fazer o diagnóstico diferencial. A gente vai trabalhar com probabilidades. E a probabilidade hoje de uma pessoa com tosse, coriza e dor de garganta ser Covid é muito grande. E é por isso que a gente preferencialmente vai isolar essas pessoas para evitar que essas pessoas continuem disseminando ou continuem mantendo a transmissão da doença, tá? Então isso é importante. Qualquer sintoma gripal hoje tem que ser considerado, na primeira hipótese, como Covid. E se houver perda de olfato e paladar, aí a gente aumenta ainda muito mais a chance de que, de fato, aquela hipótese ser, de fato, confirmada. Então, traduzindo em ponto de vista estatístico, perda de olfato e paladar aumenta em muito o valor preditivo positivo para a doença. Né? São sintomas, no cenário atual, de síndrome gripal, muito característicos da Covid-19. Além de sintoma gastrointestinal, né? Os receptores ACE2, né, que são os receptores de porta de entrada do vírus, eles são muito frequentes no trato gastrointestinal, nas células epiteliais do trato gastrointestinal. Então, a manifestação de diarreia é também uma manifestação muito frequente no cenário da doença, tá? Então, esses são os principais sinais e sintomas. No entanto, a gente tem uma miríade de inúmeras outras manifestações que são manifestações extrapulmonares e que também são importantes de serem consideradas no cenário da pandemia. Então, a gente pode ter alterações dermatológicas, desde petequias, urticárias, vesículas, alterações neurológicas, desde a perda do paladar e do olfato, mas encefalopatia, síndrome de Guillain-Barré, AVC, né? O Covid, o SARS-CoV-2 é um vírus que ele altera muito e provoca muita lesão endotelial, então ele favorece fenômenos tromboembólicos. Então, TVP, TEP, né, alterações cardiovasculares, desde choque cardiogênico, infarto, alterações do sistema endócrino, com precipitação de diabetes, cetoacidose diabética, inflamação hepática. Então, muitas das vezes a gente pode ter injúria hepática aguda e injúria renal aguda, mas isso aqui são penduricalhos, vamos assim dizer. São situações fora do escopo habitual. O escopo habitual é aquilo do slide anterior, tá? Mas são manifestações que podem acontecer e que, diante de uma manifestação como essa, no cenário atual, a gente tem que estar atento na possibilidade de suspeição, tá? Bom, no que se refere, então, à presença dos sintomas, o que a gente observa? Frequentemente, os principais sintomas são fadiga, cansaço e dispneia, tanto na fase aguda quanto na fase pós-Covid, é o que esse gráfico mostra. Sendo que quanto mais sintoma eu tenho de fadiga,
mais sintoma pós-Covid de fadiga eu vou ter. Quanto mais dispneia, mais grave eu fico na fase aguda, mais dispneia eu vou ter na fase pós-Covid. Então, isso é importante da gente entender de como os sintomas vão persistindo, né? Mas 2 pontos são importantes quando a gente fala do manejo do Covid, gente, que é a manifestação, que é o reconhecimento de quem vai ficar grave. Então, falar, tem que fazer tratamento imediato, tem que fazer tratamento precoce. Tem que tirar da cabeça de vocês que tratamento é igual a remédio. A Covid trouxe à tona isso, e que a gente já sabia isso para outras doenças, de que tratamento é monitoramento do paciente. Tratamento é fisioterapia respiratória. Tratamento é estar atento aos sinais de alarme e aos sinais de alerta. Né? Isso não é só para o Covid, isso são para todas as doenças. Né? A maioria das indicações de paciente para ir para UTI, o que a gente faz com o paciente na terapia intensiva, a não ser monitorizar o paciente? Né? Isso a gente sempre fez. Então a gente leva o paciente para terapia intensiva para deixar ele no monitor, para a gente monitorizar os dados clínicos daquele paciente, para eu saber e tomar decisão de uma forma mais concreta. E é isso que também tem que ser realizado no Covid. O tratamento precoce, o tratamento imediato do Covid é estar atento aos sinais de alarme. Para quem, de fato, vai sair daqueles 80% que vai nem precisar de assistência médica e que vai precisar mesmo de uma atenção especial, que vai precisar de assistência à saúde. E quem são essas pessoas? É o que esse trabalho mostrou. Persistência de febre e PCR elevado são preditores de forma mais grave da Covid. Então, o que eles observaram? Então, você tem ver aqui, ó, na linha laranja, as pessoas que não foram para UTI, e na linha azul, as pessoas que foram para UTI. O que ele mostra? Que, ao longo do tempo, das pessoas que têm mais febre são as pessoas que vão mais para UTI. Então, o que a gente normalmente discute muito com os pacientes? Normalmente, o habitual da toxemia, 3, no máximo 4 dias de febre. Aquele paciente que passou do 5º, 6º dia dos sintomas e ainda persiste com febre, fica de olho nesse paciente. Esse paciente vai precisar de uma assistência médica, esse paciente vai precisar de um exame complementar, e esse paciente pode piorar. Então, persistência da febre é um preditor de gravidade. Da mesma forma, persistência de PCR elevado, né, é um marcador de inflamação. O que a gente vai entender lá no tratamento do Covid é que o Covid é uma doença que ela é inflamatória, ela provoca uma cascata inflamatória gigantesca. Então, marcadores de inflamação evidenciam isso. Pacientes que persistem com PCR elevado são pacientes que vão precisar de assistência médica, são pacientes que vão precisar de tratamento mais efetivo, tá? Então, é isso que a gente tem que estar de olho nesses nossos pacientes, tá? Aqui, então, a mortalidade, isso aqui eu já tinha comentado lá do ponto de vista epidemiológico global, né? O Brasil tem uma mortalidade, então, de 2,5%. Então, de novo, daquela caixa com 100 bolas, 2 bolas vão ser pretas, vamos assim dizer. Por quê? De cada 100 pessoas que têm Covid no Brasil, 2 a 2,5 vão morrer. Essa é a mortalidade do Brasil, que está meio parecido com a mortalidade global da doença no mundo como um todo. Exceção se faz ao México, que é, por sinal, um dos países que menos aderiu às medidas não farmacológicas, né? E lá, de fato, a mortalidade é um pouco mais discrepante do resto do globo. E quem são os preditores de mortalidade? A gente já viu isso, né? Ter febre e ter PCR elevado é um preditor de gravidade, mas mortalidade, gente, nada mais é do que a idade. Então, vocês estão vendo aqui um box plot, o que ele está mostrando? Quanto mais à direita, maior o risco de mortalidade, maior o risco de morrer. Comparado com as várias características, do ponto de vista estatístico, o que a gente já tem documentado? E olha que é um N bem importante, mais de 20 mil pessoas estudadas. O que de fato determina a maior chance de morrer é a idade. Isoladamente, independente de comorbidades, independente de situações clínicas de base. O que é maior fator de risco para mortalidade é a idade. Quanto maior a idade, maior a chance de morrer. Por isso
que a vacina e as campanhas de vacinação foram, de fato, por estratificação de idade, porque, de fato, são as pessoas mais vulneráveis. E é o que a gente está observando hoje, por exemplo, nas nossas terapias, na unidade de terapia intensiva, que a gente não tem mais pessoas de 80 anos, de 70 anos, internadas com Covid. Lá no pré-vacina, em outubro, novembro, eminentemente as nossas unidades de terapia intensiva eram pessoas acima de 80, 70 anos com Covid. E hoje esse perfil epidemiológico mudou. Graças, obviamente, que é a vacinação. Ah, mas eu conheço uma pessoa que é acima de 80 que teve vacinada e que morreu por Covid. Isso vai acontecer. Mas não é o padrão epidemiológico. Quando a gente coloca no grupo, na saúde pública, isso é irrisório. Ah, mas do ponto de vista de saúde individual, sem dúvida, né? Perder uma pessoa acima de 80 anos ou 70 anos, enfim, da minha família, vacinada, é obviamente que é muito, muito doloroso. Mas do ponto de vista de saúde pública, isso é irrisório, porque a maioria das pessoas não vão se infectar, tá? Bom, para a gente fechar, eu sei que a gente já está no laço, para vocês poderem ir, basicamente o que eu queria fechar com vocês é nos testes diagnósticos, tá? A janela dos testes diagnósticos. Isso é extremamente importante, porque isso é motivo de erro para mais de metro. O pessoal erra demais nessa questão do entendimento dos testes diagnósticos. Premissa, pessoal. Ainda mais hoje com a vacinação em massa, teste sorológico, ou seja, detecção de anticorpo, IgM, IgG, não presta para fazer diagnóstico da doença. Olha só, não presta para fazer diagnóstico da doença. Por quê? Os anticorpos eles só vão começar a ter efetividade, eles só vão ser produzidos 2 semanas após o início dos sintomas. É uma doença aguda, em que 10 dias, normalmente a pessoa já melhorou dos seus sintomas. Então, eu fazer teste de anticorpo com 3, 4, 5, 6, 7, 10 dias do início dos sintomas é jogar dinheiro fora, é fazer conduta clínica incorreta, porque o anticorpo ele só vai ser produzido eminentemente 14 dias. Na verdade, começa com 10, mas a gente estabelece 14 dias após o início dos sintomas. Então, a sorologia, o teste de anticorpo, ele é importante do ponto de vista de inquérito epidemiológico. Ou seja, eu quero saber daquela população se as pessoas foram ou não foram infectadas, depois de já ter passado o período sintomático. Aí pode ter um valor. Mas hoje, com as pessoas vacinadas, isso está tudo perturbado. Porque com vacina, obviamente, a gente vai ter produção de anticorpo. Então, hoje, o papel do teste sorológico é mínimo, praticamente nenhum, tá? Então, como a gente faz diagnóstico da doença? É só suave, minha gente. Ou o teste do PCR, ou o teste do antígeno. Sendo que o SUAB, eminentemente, a partir do 3º dia do início dos sintomas, tá? O ideal é que o dia de pico da maior carga viral é no 2º para o 3º dia do início dos sintomas. Então, normalmente, a recomendação de fazer o teste do PCR ou o teste do antígeno, os dois são suaves nasofaríngeos, é na janela do 3º dia do início dos sintomas, a no máximo 8 dias após o início dos sintomas. É a principal janela do teste. Vocês vão perceber que passa-se uma semana, começa já a ter um decréscimo da reprodutibilidade do exame. Pode fazer depois de 8 dias? Pode, mas a recomendação formal do teste é do 3º ao 8º dia do início dos sintomas. Ah, eu fiz o teste com 9 dias do início dos sintomas. Deu negativo. Exclui? Não exclui, porque foi realizado fora da janela, tá? Então, a janela ideal do teste é do 3º, a gente pode até encurtar um pouco, do 2º até o 8º dia do início dos sintomas. Ficou claro aqui, minha gente? Os testes de antígeno, como os testes de PCR, é na medicina como um todo. Existem testes e testes, então a gente vai ter que ver a validação do laboratório, da metodologia em que aquele teste está sendo realizado.
Para o PCR, que é considerado padrão ouro, por exemplo, há uma sensibilidade em torno de 80% do teste. Sendo que o aspirado traqueal, né, as secreções de via aérea inferior, tem mais rentabilidade, aumenta-se mais a sensibilidade do que o suave de orofaringe, por exemplo, de nasofaringe, né? E olha só, para o PCR, que é o padrão ouro, a sensibilidade é de 70% a 80%. Então já é uma sensibilidade baixa. Isso também vale para os testes de antígeno, que são muito próximos do PCR. Então a sensibilidade do antígeno está em torno aí de 65%, 70%. Obviamente que há métodos e métodos de fazer o teste de antígeno e validação e invalidação de laboratórios. O ideal são os testes validados, né, com recomendação pela Anvisa. Então tem que checar se o teste que está sendo feito na farmácia é um teste que já está validado pela Anvisa. Se ele estiver validado pela Agência de Vigilância Sanitária, pode ser utilizado. Mas lembrando, a gente vai falar isso mais para frente, não vai dar tempo hoje, mas na próxima aula, que mesmo um teste negativo, se a suspeita é grande, continua investigando e repita o teste, porque os testes têm sua falha, né? Eu estou falando, a sensibilidade é 70%, 80%. Então, medicina, é o que eu falo, não é 880, gente. Não é o teste que vai determinar se a pessoa tem ou não tem, mas é o quebra-cabeça montado. Ela tem sintoma? Ela tem contato com o caso confirmado? Ah, o teste deu negativo, mas ela tem sintoma sugestivo? Ora, pode ser que o teste seja um falso negativo, né? Então, repita o teste, tá? Não acredite só em um teste se a suspeita for alta. E para contato, a partir de qual dia de contato o paciente é sintomático? Aí que eu falei lá na testagem lá do rastreamento dos contatos. 5 dias após a data do contato, você pode fazer o PCR ou o teste de antígeno, tá? 5 dias após a data do contato nos assintomáticos. Tá bom, Zé? Bom, gente, já estou segurando vocês demais, vocês têm aula daqui a pouco. E aí na próxima aula, a gente fala de estratificação de gravidade e manejo da doença, tá bom? Combinado? Boa aula para vocês aí, bom dia para todo mundo, tá bom? Um abraço aí, gente.